Imagine por um momento que você está caminhando por um caminho escuro, tentando encontrar a direção certa, mas não consegue ver ou ouvir nenhuma orientação clara. Você grita, pergunta, busca respostas, mas tudo o que recebe é um profundo silêncio. Já se sentiu assim em sua vida espiritual? Deseja ouvir a voz de Deus, mas parece que o barulho do mundo, a dúvida e as preocupações abafam sua direção? E se eu lhe disser que Deus está falando, mas há algo impedindo você de ouvi-lo? Hoje, vamos descobrir quais são esses obstáculos que nos afastam da voz de Deus e como podemos superá-los para ter uma relação mais íntima com Ele. Mas antes de continuar, compartilhe nos comentários. Você já sentiu que Deus está em silêncio justamente quando mais precisa de uma resposta? Divida sua experiência, pois este vídeo pode ser a chave para transformar sua vida espiritual. Vamos começar. Muitas pessoas se perguntam por que oram, buscam a Deus, e ainda assim, enfrentam um profundo silêncio. A verdade é que Deus sempre fala. O problema está nas barreiras que frequentemente impedem que sua voz seja percebida. Uma das principais razões é a desconexão espiritual causada pelo ritmo frenético da vida moderna. A rotina, as responsabilidades e o estresse diário nos afundam em um mar de preocupações, afastando-nos da intimidade com Deus. Assim como um rádio precisa estar sintonizado na frequência correta para captar um sinal, nosso espírito precisa estar alinhado com a presença de Deus para discernir sua voz. Jesus frequentemente se retirava para orar e buscar orientação do Pai, Marcos 1:35, mostrando-nos a importância de separar momentos exclusivos para a oração e o recolhimento espiritual. Outro grande obstáculo é a incredulidade. Muitas pessoas duvidam que Deus possa falar com elas, seja porque se sentem indignas ou porque esperam sinais espetaculares. No entanto, Deus nem sempre fala através de trovões ou relâmpagos. Às vezes, sua voz é um sussurro suave, como aconteceu com Elias na caverna, 1 Reis 19:12. Quando o coração está cheio de dúvidas e falta de fé, a comunicação com Deus se torna confusa. É como tentar ouvir alguém em meio a uma ventania. A voz está presente, mas os ruídos impedem sua compreensão. Por isso, Jesus repetiu tantas vezes: "Quem tem ouvidos para ouvir, ouça." Mateus 13:9. Lembrando-nos de que não se trata apenas de escutar com os ouvidos, mas com um coração disposto a crer. O pecado não confessado é outra barreira que endurece a alma e bloqueia a comunhão com Deus. A culpa, o ressentimento e a falta de perdão criam um abismo entre o homem e seu Criador. Isaías 59:2 declara: "As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus." Muitas vezes Deus nos fala através da sua palavra, mas se nossa consciência está pesada por culpas não resolvidas, fechamos nosso coração à sua orientação. O inimigo usa esse sentimento de indignidade para nos afastar da presença divina. No entanto, a oração sincera e o arrependimento genuíno restauram essa conexão. Jesus veio justamente para nos reconciliar com o Pai e abrir o caminho para uma relação direta com Ele. As distrações do mundo também desempenham um papel importante. Vivemos numa era em que a tecnologia, as redes sociais e as exigências externas consomem constantemente nossa atenção. Quando nosso tempo está saturado de conteúdo superficial, não deixamos espaço para meditar na palavra e buscar o silêncio necessário para ouvir a voz de Deus. Jesus disse: "Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas." Mateus 6:33. Mas se nossa agenda não reserva momentos para Deus, como podemos esperar que Ele fale? A conexão com Deus exige intencionalidade, assim como qualquer relacionamento significativo em nossa vida. Se desejamos ouvi-lo, precisamos fazer dele uma prioridade, não um pensamento secundário. Por fim, a impaciência e a falta de espera em Deus impedem muitos de perceberem sua voz. Vivemos em uma época de imediatismo, onde tudo é resolvido instantaneamente,
Mas Deus não age segundo os nossos prazos. Samuel aprendeu a ouvir a voz de Deus porque, ao ouvi-la pela primeira vez, ele não ignorou nem se desesperou, mas respondeu: Fala, Senhor, porque teu servo ouve. 1 Samuel 3:10. Deus continua falando conosco hoje, mas precisamos aprender a esperar no tempo dele, confiar na sua direção e cultivar uma relação baseada na fé, na oração e na intimidade com o Pai. Para ouvir a voz de Deus, primeiro precisamos aprender a abrir nosso coração com humildade e disposição. A Bíblia nos ensina que Deus se revela àqueles que o buscam com sinceridade. Vocês me procurarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Jeremias 29:13. A oração não é apenas falar, mas também aprender a escutar, e para isso precisamos de um coração sensível e receptivo. Quando nos aproximamos de Deus com uma mente cheia de dúvidas, ou um coração endurecido pelo orgulho, sua voz se torna difícil de perceber. A humildade nos coloca na posição correta diante de Deus, reconhecendo que precisamos de sua orientação e direção. Jesus disse: Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. Ter um coração puro significa estar aberto à sua voz, sem barreiras de autossuficiência ou incredulidade. Outro passo fundamental é a fé. Jesus nos ensinou que devemos nos aproximar de Deus crendo que Ele nos ouve e responde. Por isso vos digo que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Marcos 11:24. A fé não é apenas esperar um milagre, mas confiar que Deus está presente em cada detalhe da nossa vida. Muitas vezes queremos que Deus fale de maneira sobrenatural, mas Ele usa sua palavra, as circunstâncias e até pessoas para nos guiar. Quando fortalecemos nossa fé meditando nas Escrituras e lembrando de suas promessas, nosso espírito se torna mais sensível à sua direção. Um coração que vive na dúvida se torna como as ondas do mar, levadas e agitadas pelo vento. Tiago 1:6. Mas aquele que confia no Senhor caminha com segurança e clareza espiritual. Para abrir nosso coração a Deus, também precisamos aprender a praticar o silêncio e a reflexão. No meio do barulho do mundo, é difícil discernir sua voz se não dedicamos tempo para estar em sua presença. O próprio Jesus buscava lugares isolados para orar e se conectar com o Pai, Lucas 5:16, nos dando o exemplo da necessidade de momentos de intimidade com Deus. A oração não deve ser apenas uma lista de pedidos, mas um espaço onde permitimos que Deus fale ao nosso espírito. O salmista escreveu: Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Salmo 46:10. Nos lembrando de que na quietude podemos experimentar sua presença. Desligar as distrações e separar um tempo diário para Deus transforma nosso relacionamento com Ele e nos permite perceber sua orientação com mais clareza. O perdão é outro fator essencial. Um coração cheio de ressentimento e feridas não consegue ouvir a voz de Deus com nitidez, pois a mágoa endurece o espírito. Jesus nos ensinou a perdoar 70 vezes 7, Mateus 18:22, não apenas para libertar os outros, mas também para libertar nossa própria alma. Quando guardamos amargura, nos fechamos para o amor de Deus, mas ao escolher perdoar, nosso coração se torna mais sensível à sua direção. Se sentimos que Deus está em silêncio, devemos examinar se há algo em nosso coração que precisa ser curado. A Bíblia diz: Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Salmo 66:18. O perdão não é apenas um ato de obediência, mas uma chave que abre nosso espírito para receber a voz de Deus com clareza. Por fim, abrir nosso coração a Deus envolve ter uma atitude de obediência. Muitas vezes, Deus já nos falou, mas não queremos ouvir porque sua direção nos desafia ou nos desconforta. A história de Jonas nos mostra como rejeitar a vontade de Deus pode nos levar a caminhos difíceis, enquanto a obediência nos conduz à bênção e ao propósito. Jesus disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. João 10:27. Se queremos ouvir a voz de Deus,
Precisamos estar dispostos a seguir sua direção, mesmo que nem sempre seja a mais fácil. A oração, a fé, o perdão e a disposição para obedecer são chaves para desenvolver uma relação profunda com Deus e permitir que sua voz guie nossa vida. Um dos maiores obstáculos para ouvir a voz de Deus é o ruído do mundo. Vivemos em uma sociedade saturada de informações, onde as redes sociais, o entretenimento e as preocupações diárias nos consomem completamente. No meio desse caos, torna-se difícil encontrar um momento de silêncio para nos conectarmos com Deus. A Bíblia nos ensina que Deus nem sempre fala por meio de trovões e relâmpagos, mas sim em um sussurro suave. 1 Reis 19:12. No entanto, se nossa mente estiver sobrecarregada de distrações, esse sussurro se perderá no meio do barulho. Muitas vezes não é que Deus não esteja falando, mas sim que estamos ocupados demais para escutá-lo. Por isso é essencial separar momentos de oração e reflexão, afastando-nos das distrações para discernir sua voz com mais clareza. Outro obstáculo significativo é a falta de fé e a dúvida. A Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. E muitas vezes nossa incredulidade nos impede de perceber sua orientação. A dúvida nos faz questionar se Deus realmente fala conosco, se sua palavra é para nós, ou se somos dignos de receber sua direção. Tiago nos alerta que aquele que duvida é como a onda do mar, levada e agitada pelo vento. Tiago 1:6. Ou seja, uma pessoa sem firmeza espiritual. Se queremos ouvir a Deus, precisamos nos aproximar com fé, acreditando que Ele está presente e deseja nos guiar. A dúvida é um ataque contra nossa comunhão com Deus, mas quando fortalecemos nossa confiança nele, sua voz se torna mais clara e nossa caminhada espiritual mais sólida. O pecado não confessado também nos impede de ouvir a voz de Deus. A desobediência endurece nosso coração e cria uma barreira entre nós e o Senhor. Isaías 59:2 declara: As suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Isso não significa que Deus nos abandona. Mas quando escolhemos viver no erro sem arrependimento, nossa sensibilidade espiritual diminui. O perdão é essencial para restaurar nossa comunhão com Deus. Quando confessamos nossos pecados e decidimos nos afastar deles, nossa relação com o Senhor se renova, e sua voz se torna mais evidente em nossa vida. O medo e a ansiedade também dificultam a percepção da voz de Deus. Muitas vezes o receio do futuro ou a preocupação com os problemas nos fazem focar mais nas dificuldades do que na orientação divina. Jesus nos ensinou: não andem ansiosos quanto à sua própria vida. Mateus 6:25. Lembrando-nos de que Deus cuida de nós. Quando nossa mente está dominada pela ansiedade, torna-se difícil sentir a paz de Deus e discernir sua voz. A chave para superar esse obstáculo é entregar nossas preocupações ao Senhor em oração e confiar que Ele tem o controle. Filipenses 4:6-7 nos ensina que, quando apresentamos nossas súplicas a Deus com gratidão, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e mentes. Por fim, a falta de obediência nos impede de ouvir a Deus. Muitas vezes, Ele já nos deu uma direção, mas resistimos porque não gostamos do que Ele nos disse. Queremos que Deus confirme nossos próprios desejos, em vez de nos submetermos à sua vontade. Jesus declarou: Aquele que tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. João 14:21. Se ignoramos sua palavra e seus princípios, não podemos esperar receber mais orientação da parte dele. A obediência abre nossos ouvidos espirituais e nos permite caminhar com segurança dentro do seu propósito. Se desejamos ouvir a voz de Deus, precisamos estar dispostos a segui-lo,
mesmo que sua direção nos desafie e nos tire da nossa zona de conforto. A chave para ouvir a voz de Deus com clareza é desenvolver uma intimidade profunda com Ele. Não se trata apenas de frequentar a igreja ou ler a Bíblia de vez em quando, mas de cultivar um relacionamento diário e genuíno com o nosso Pai Celestial. Jesus nos deu o exemplo perfeito. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele dedicava tempo à oração constante, afastando-se das multidões para estar a sós com o Pai. Lucas 5,16. Se queremos reconhecer sua voz em meio às distrações do mundo, precisamos fazer da oração e comunhão com Deus uma prioridade em nossa vida. Isso significa reservar momentos específicos todos os dias para conversar com Ele, não apenas quando enfrentamos dificuldades, mas também para expressar gratidão e louvor. A oração nos alinha ao coração de Deus e nos torna mais sensíveis à sua direção. Outro aspecto essencial é mergulhar na palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro antigo, mas a própria voz de Deus falando conosco hoje. Muitas vezes, buscamos respostas em outros lugares, quando Deus já nos revelou sua vontade através das Escrituras. Jesus disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem." João 10:27. Para reconhecer a voz do Senhor, precisamos nos familiarizar com seu caráter e sua maneira de agir, e isso só acontece por meio da palavra. Quando meditamos nas Escrituras, o Espírito Santo nos revela verdades profundas e nos dá a direção para a nossa vida. Além disso, a palavra nos protege de sermos enganados por vozes erradas, pois quanto mais conhecemos a Deus, mais fácil é discernir sua voz da voz do inimigo. A obediência também é fundamental para aprofundar nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes, o Senhor já nos deu uma resposta, mas relutamos em segui-la porque nos custa obedecer. Jesus disse: "Aquele que tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama." João 14:21. Se queremos receber mais direção divina, devemos demonstrar disposição para seguir suas instruções. A obediência nem sempre é fácil, mas nos leva a experimentar a presença de Deus de maneira mais profunda. Quando obedecemos nos detalhes pequenos, Ele nos confia desafios maiores. Muitas pessoas dizem que não escutam a Deus, mas na verdade, o problema não é que Ele não fale, e sim que não estamos dispostos a seguir sua vontade. Outro fator crucial é cercar-se de uma comunidade de fé. Deus muitas vezes nos fala por meio de outras pessoas, seja através de um líder espiritual, um amigo cristão ou uma mensagem na igreja. A Bíblia diz: "Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro." Provérbios 27:17. Quando estamos cercados de pessoas que buscam a Deus, nossa fé se fortalece e aprendemos a discernir melhor sua voz. Além disso, a comunhão com outros crentes nos ajuda a permanecer firmes nos momentos de dúvida ou fraqueza espiritual. O isolamento pode nos afastar da vontade de Deus, mas estar conectado a irmãos na fé nos permite receber conselho, correção e encorajamento para seguir no caminho certo. Por fim, devemos aprender a esperar em Deus com paciência. Em um mundo onde tudo é imediato, queremos respostas rápidas, mas a voz de Deus muitas vezes se revela no processo de espera. A palavra nos assegura que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías 40:31. Aprender a esperar com confiança nos ajuda a desenvolver um relacionamento mais profundo com Ele. A espera não é tempo desperdiçado, mas um período de crescimento, onde Deus molda nosso caráter e fortalece nossa fé. Se queremos ouvir sua voz com clareza, precisamos confiar no seu tempo e buscá-lo com perseverança. Quando nos rendemos completamente a Ele, sua voz se torna inconfundível em nossa vida. Um dos maiores obstáculos para ouvir a voz de Deus é o ruído do mundo. Vivemos em uma era de distrações constantes, redes sociais, notícias, entretenimento e preocupações diárias competem pela nossa atenção.
Tudo isso pode sufocar a voz de Deus em nossa vida. Em 1 Reis 19, 11 e 12, Deus não falou a Elias no vento forte, no terremoto ou no fogo, mas em um sussurro suave. Isso nos ensina que, para ouvir ao Senhor, precisamos aprender a fazer silêncio. Precisamos de momentos de quietude e reflexão, afastando-nos do barulho e criando espaços para nos concentrarmos em sua presença. Desligar o celular, reduzir o tempo nas redes sociais e priorizar momentos a sós com Deus nos ajuda a aguçar nossa sensibilidade espiritual. Outro grande obstáculo é a falta de fé e a dúvida. Muitas vezes não ouvimos a Deus porque não acreditamos que Ele realmente quer falar conosco ou que somos dignos de escutar sua voz. Tiago 1, 6, 7 nos alerta: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Não pense tal pessoa que receberá do Senhor coisa alguma. A dúvida nos torna espiritualmente cegos e surdos à voz de Deus. Para vencê-la, precisamos lembrar de suas promessas, meditar na palavra e pedir ao Espírito Santo que fortaleça a nossa fé. Quando confiamos que Deus deseja falar conosco, começamos a discernir sua voz com mais clareza. A oração constante e a meditação na Escritura são fundamentais para essa confiança. O pecado não confessado também bloqueia nossa capacidade de ouvir a Deus. Isaías 59, 2 nos adverte: as suas iniquidades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso, ele não os ouvirá. Isso não significa que Deus nos abandona, mas o pecado endurece nosso coração e nos torna insensíveis à sua direção. Para restaurarmos a comunhão com Ele, precisamos nos arrepender e buscar seu perdão de forma sincera. 1 João 1, 9 nos dá a chave. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Quando nos humilhamos e voltamos para Deus, nossa intimidade com Ele é renovada e sua voz se torna clara novamente. A impaciência e a falta de perseverança são outros obstáculos. Queremos respostas rápidas, e quando elas não vêm imediatamente, assumimos que Deus não está falando. Mas o Senhor nos ensina a esperar nele. Lamentações 3:25 nos lembra: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Às vezes, Deus responde de forma imediata. Outras, Ele nos ensina a depender dele por meio da espera. A paciência espiritual nos ajuda a amadurecer e a sermos mais sensíveis à sua voz. Em vez de nos desesperarmos, devemos confiar que Deus falará no tempo certo. O segredo está em perseverar na oração e na busca por sua presença sem desistir. Por fim, a falta de obediência nos impede de ouvir a Deus. Se não seguimos as instruções que Ele já nos deu, dificilmente receberemos novas direções. Em Mateus 7, 24, 25, Jesus compara o homem sábio àquele que ouve suas palavras e as pratica. Não basta apenas escutar, é preciso agir. Se sentimos que Deus não está falando, uma boa pergunta a se fazer é: estou obedecendo ao que Ele já me disse? Muitas vezes, a clareza vem quando damos o passo de fé que Ele nos pediu. Quando escolhemos viver em obediência, nossa comunhão com Deus se fortalece e sua voz se torna mais evidente em nossa vida. Agora que você conhece as 7 coisas que precisa abandonar para ouvir a Deus, quero que reflita: qual desses obstáculos tem mais interferido na sua vida espiritual? Deixe sua resposta nos comentários, pois juntos podemos fortalecer nossa fé e crescer na nossa caminhada com Cristo. Se esta mensagem tocou seu coração, não aguarde apenas para você. Compartilhe com alguém que também precisa dessa palavra. E claro, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais ensinamentos transformadores como este. E se você deseja continuar aprofundando sua vida espiritual, não perca o próximo vídeo que já está na tela. Deus tem algo poderoso preparado para você. Clique agora e siga crescendo na fé. Nos vemos lá.